Bom, de manhã eu fiquei até emocionado aqui por falar sobre oração e eu sei que muita gente se emocionou. E é uma coisa tão simples, mas que a gente deixa meio que relaxada assim na vida. A gente não faz tanto quanto deveríamos fazer, ou nós não fazemos tanto como deveríamos fazer. E ficou um incentivo para a gente fazer esse exercício de deixar a comunidade, de vencer a preguiça, ou de separar mesmo um tempo assim, como que firmado no coração diante de Deus, para a gente interceder pelos missionários. É super importante isso, meus irmãos. É uma coisa simples que é feita, é um exercício, é claro, mas a gente fala com Deus, entrega tudo nas mãos do Senhor, os missionários são supridos, são fortalecidos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e eles são arregimentados, preparados para a obra. A gente precisa orar, a gente precisa estar nessa parceria com eles. Não deixe que eles fiquem, entre aspas, sem essa intercessão, essa súplica, sem sentir que alguém está do outro lado, de fato, segurando as cordas, dando apoio e suporte, enquanto eles estão lá descendo e salvando vidas, ou colocando-se à disposição de pessoas que nós não podemos estar colocando à disposição. Por quê? Aqui, onde nós estamos, quem deve fazer o trabalho somos nós. Os missionários que vão para os campos longes ou longínquos, eles vão, nós ficamos. Nós também fazemos o trabalho de testemunhar do Senhor, de pregar a palavra, de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Eles não vão vir para cá para fazer o nosso trabalho. Aqui fazemos nós. Eles vão onde nós não podemos ir e nós seguramos com ele as cordas, enquanto eles também lá seguram as cordas com a gente, porque eles também oram por nós. Ok? Mas hoje à noite, a última oportunidade que eu tenho de lhes falar, eu não poderia falar senão sobre o desafio do Senhor para nós, no sentido de nós nos colocarmos à disposição para sermos usados. No primeiro dia eu falei que Deus conta com a gente. Deus não está atrás de instituições filantrópicas, órgãos governamentais ou instituições de caridade, coisas desse tipo, para fazer a evangelização, não. A igreja detém, digamos assim, o poder ou a prerrogativa da pregação da palavra. E a igreja tem que sair, tem que pregar, tem que falar de Jesus, tem que anunciar o quão bom é servi-lo. E a gente não pode titubear nisso, a gente tem que agir com urgência, não ficar aí pensando, amanhã vou fazer, porque é urgente. Os campos estão brancos para a ceifa, não há mais tempo para ficarmos analisando qual a melhor oportunidade, qual o melhor momento. Eu até falo, o melhor momento é aquele que você está diante de alguém que você sabe que não tem Jesus como Salvador, é uma pessoa que tem uma alma especial para Deus, e aí a gente tem que aproveitar. E a gente pode falar do Evangelho em todo o tempo, mesmo sem usar palavras. Então não é só pregando, mas você pode testemunhar para a pessoa que está lá no supermercado, falando um bom dia bem caloroso para ela, desejando um bom dia de trabalho, na hora de passar no caixa, em vez de reclamar, essa fila não anda, bora lá, que isso? Olha, estou atrasado, a dizer, olha, Deus seja louvado, porque agora eu posso comprar minhas coisas, levar para casa, e só um tempinho que eu vou ficar aqui na fila, significa que eu tenho dinheiro, vou pagar, vou levar essas coisas para casa. Olha, quantos não queriam estar aqui no meu lugar nessa fila, mas não tem dinheiro para estar aqui, né? Olha pelo lado positivo, chega no caixa, bom dia, tudo bem contigo? Bom trabalho, obrigado pelo seu trabalho para comigo, que Deus te abençoe. Não custa nada falar para o cobrador do ônibus, bom dia, tudo bem, bom trabalho, bom te ver de novo, sempre estou pegando aqui o ônibus, e quem sabe, qual o seu nome? Eu gostaria de me apresentar também, tecer ali um comentáriozinho sobre a sua vida, por que você todo dia pega aquele ônibus, onde você trabalha, e quer fazer amizade com ele. E assim você vai abrir uma oportunidade para pregar o Evangelho. Bom, vamos então para o tema da mensagem de hoje. E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia num texto clássico, quando fala sobre missões, e fala sobre chamado missionário, fala sobre a obra de pregação. É o texto que eu confesso que todas as vezes que eu abro, eu tenho que me segurar para não chorar, porque foi o texto do meu chamado. É o texto de Isaías capítulo 6. E só de falar Isaías capítulo 6, parece que a boca fica assim seca e o coração fica palpitando, porque foi justamente ali a missionária Edna, dando testemunho do seu chamado, do seu trabalho. Ela fala sobre esse texto e ela então joga lá o convite, e eu literalmente me rendi e não teve como dizer não. Então eu quero tratar hoje à noite, à luz do texto de Isaías capítulo 6, de 1 a 8,
sobre atitudes que cada um de nós deve adotar para sermos usados por Deus no cumprimento da missão. Atitudes que cada um de nós deve adotar para sermos usados por Deus no cumprimento da missão. O texto de Isaías 6, de 1 a 8, diz assim. Todo mundo achou? Muito bem, vamos ver. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar mais uma vez para nós estudarmos um pouco esse texto nessa noite. Pai, muito alegres estamos aqui na tua presença. Nosso coração está cheio de gozo. Nossa alma transborda de prazer. Estamos nesses 3 dias conversando sobre essa obra especial do Senhor, a obra missionária. Uma obra que é permeada de amor do Senhor para com os pecadores. Aqueles que não merecem a salvação, mas que o Senhor aprove escolher para usufruir da bênção, da comunhão contigo, da reconciliação, de filiarem à tua família, de agregarem ao teu aprisco. Pai, obrigado por isso. Obrigado porque fomos privilegiados por fazermos parte dessa grande obra, desse chamamento solene, dessa graça maravilhosa, e estamos aqui motivados para te cultuar e abertos agora para a tua palavra, para que tu nos fale e nos chame, nos vocacione, faça aquilo que o Senhor bem entender e use as nossas vidas para a glória do Senhor. Oramos que a tua palavra trabalhe no coração das pessoas aqui, mesmo na limitação do que fala a tua palavra. Haja, Pai, com teu Espírito nos corações e faz com que pessoas aqui nessa noite sejam chamadas para essa obra excelente, se colocando à disposição do Senhor para te servir de maneira integral, irrestrita, cabal, completa. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Antes de tratar sobre o texto, eu quero tratar sobre uma fábula. Depois vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Mas é uma fábula que talvez vocês já devem ter conhecido. A fábula conta, ou as linhas sobre a fábula conta de um bambuzal muito frondoso que ficava numa floresta de um fazendeiro rico, generoso, muito amoroso, que um dia plantou aquele bambuzal e ia visitá-lo sempre. Aquele bambuzal já estava enorme e dentre o bambuzal se destacava um dos bambus que cresceu mais do que os outros e se estabeleceu ali como em destaque, e sempre se apresentava acima dos outros bambuzais, olhava a mata ao redor, as flores, plantas, tudo, e tinha uma visão bem privilegiada e contava para os outros bambuzais o que estava vendo. Certa vez aquele fazendeiro, andando perto do seu bambuzal, procurando algumas plantas aromáticas, alguma lenha para queimar, então se aproxima do bambuzal e aquele bambu, ele dá aquela chacoalhada, aquela balançada e conversa com o dono da fazenda. E diz: fazendeiro, olha como eu sou belo, pronto aqui para ser usado. E eu gostaria que o senhor da minha vida fizesse alguma coisa. E o fazendeiro olha para aquele bambu e diz: olha, eu tenho algumas coisas que você pode ser útil, mas você tem certeza disso que você quer para a sua
vida ou para você? Ele disse, eu quero. Então o fazendeiro virou as costas para ele e foi embora. Mas ele foi lá na fazenda buscar uma ferramenta. E voltou com essa ferramenta na mão. A ferramenta era um facão bem amolado. E ele chega do lado, quando apresenta-se diante daquele bambu. O bambu treme, agora não mais com aquela alegria, querendo se exibir. Mas diz, para aí, o que você está fazendo com isso na mão? Ele disse, você não quer ser usado? Eu preciso agora tirar você desse lugar. E eu preciso preparar você para ser usado. E aí o fazendeiro pega ele pelo meio e começa já a tirar um pouco daquelas folhas ao redor. Ele, pare, você está me incomodando, está mexendo com minha estrutura. E o fazendeiro apertando ainda, dá um golpe fatal ali perto da raiz e bate naquele bambu e ele se quebra e ele diz assim, para fazendeiro, ele disse, você não disse que queria ser usado? Pois eu estou preparando você. E aí continua ainda dando os golpes, arranca aquele bambu e começa a tirar todas aquelas pontinhas de caules que ficam no bambu, limpa o bambu e sai arrastando o bambu e vai levando, e o bambu dizendo, eu não estou entendendo o que você está fazendo, eu quero ser usado. Você não quer ser usado? Quero, então deixe-me conduzir você. Leva aquele bambu para a fazenda, chegando na fazenda, limpa um pouquinho mais o bambu, e aí pega uma ferramenta apropriada e parte aquele bambu ao meio. E faz daquele bambu o seguinte, faz do bambu como que um tipo de cano, que pudesse, de uma fonte, trazer água para a sua casa, para o tanque. E também do tanque, ele pegou a outra metade do bambu enorme e levou para um coxo para dar comida para os animais. E também pegou aquele bambu como que um canal, ou como um caniço, e levou para fazer como se fosse um lago, e colocou ali para criar peixinhos, para também que aquela água que corresse ali pudesse alimentar os bichinhos menores, como galinhas, patos e perus, e assim a história acaba. O bambu pediu para ser usado, o fazendeiro fez bom uso dele, e até hoje o bambu está sendo usado, está sendo útil, está sendo apropriado, deixou saudades na bambuzada, não é? Mas agora pode ser muito mais útil para o fazendeiro e para toda aquela criação da fazenda e coisas desse tipo. Eu sei que é só uma fábula, mas o que importa mesmo é a palavra de Deus. Mas eu quero pelo menos aplicar algumas coisas para depois tratar especificamente da passagem. Mas eu penso que o bambu pode nos representar, todos os que aqui estamos, todos os crentes, que todos os dias está no templo, nos cultos, na rua, em casa, sempre a dizer para o Senhor, usa-me, Senhor. Olha, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu me disponho para o Senhor. Todo dia a gente está falando isso. O bambu pode ser você. Pode ser você. E você. E pode ser você também. Que está no meio do bambuzal. Lembra bem, está dizendo sempre, usa a minha vida. O bambu é você que quando ouve aquela música emocionada, que fala da entrega total na vida para a obra missionária, responde, usa-me, Senhor. O bambu é você quando atende ao apelo para a consagração de sua vida para missões e está dizendo, eu quero tanto ser usado. O bambu é você quando orando, cantando ou mesmo declamando em alto e bom som, afirma diante de Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Observando essa fábula, e acima de tudo o texto bíblico de Isaías, que é Isaías capítulo 6, vejamos quais as atitudes que cada um de nós deve adotar a fim de sermos usados por Deus em resposta ao seu clamor a nós para sermos instrumentos dele na evangelização mundial. Primeira coisa que a gente vê no texto de Isaías, quando Deus se revela a ele no templo, e a gente vai dar detalhes daqui a pouquinho sobre as circunstâncias ao redor dele, na época do rei Uzias, que viveu por cerca de 791 até 740 antes de Cristo, um rei famoso, e que eu acho que era bem aparentado com Isaías. Naquelas circunstâncias ele ouve um chamado, e Deus usa a vida dele depois de ele ter, assim como o bambu, dito, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu fui selecionar, pelo menos em palavras, as posturas ou a atitude que Isaías colocou, que o bambu também da fábula colocou para ser usado para o fazendeiro e para o Senhor, que algumas vezes na Bíblia também é ligado como um fazendeiro que se
se ausenta de um local, vai e deixa seus súditos tomarem conta da fazenda, depois volta para que os súditos acertem as contas ou dê, digamos, relatório ou dê a satisfação de tudo aquilo que ele confiou para ser cuidado. Então, Isaías 6, 8a diz, depois disso, depois de quê? De ter se apresentado no templo, naquela época do rei Uzias, de ter contemplado toda aquela manifestação gloriosa do Senhor e a chamada de Deus para o serviço. Depois disso, no versículo de número 6, 8a, diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu, Isaías falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Com essa palavra, eis-me aqui, a primeira atitude para sermos usados por Deus, e foi a atitude de Isaías, foi a atitude também daquele bambu da fábula, que diz assim, olha aqui, eu quero ser usado. Foi a atitude de prontidão. Quem quer ser usado pelo Senhor no ministério, ou missões, ou pastoral, ou qualquer ministério útil para a glorificação do nome do Senhor na igreja, ou através da igreja, deve estar sempre pronto. Deve sempre colocar como que alguém se apresentando para se alistar e não fugindo da convocação, dizendo, olha, está aqui, eu estou pronto para servir, eu não vou recuar, eu estou pronto para ser trabalhado pelo Senhor, para ser preparado, para ser usado por Ele. Isso foi o que Isaías fez, depois, é claro, de Deus se revelar a ele. Isso foi o que o bambu fez, é certa dificuldade, quando o fazendeiro se apresenta e começa a cortá-lo. Claro que ele disse, depois no final, estava pronto para a questão de ser usado, porque ele, toda vez que o fazendeiro, mesmo dando golpes de facão, dizia, e aí, você não quer ser usado? Ele disse, eu quero. E aí o Senhor, o fazendeiro, prepara ele, assim como o Senhor preparou Isaías. Deus espera, queridos, que cada um de nós esteja pronto para experimentar a sua ação. Está pronto para ver Deus começar a fazer uma mudança radical em nossa vida. Assim como aconteceu com o profeta Isaías e com o bambu da fábula. Esse encontro com Deus no contexto do desafio de assumir uma posição no seu reino e no trabalho missionário pode ser marco de uma mudança radical em sua vida. Você deve estar disposto a ser usado por Deus. Quantas conferências missionárias, quantos apelos, quantos estudos bíblicos, quantas vezes que nos deparamos com o chamado de Deus, e nós aí emocionados algumas vezes dizemos, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu estou aqui disposto a te servir, mas é necessário, meus irmãos, não que os irmãos não tenham sido, mas assim, uma seriedade maior com isso, no sentido de chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, tu mesmo me ajudes nisso, mas corajosamente eu quero me lançar agora diante do Senhor, já que o Senhor tem me convocado tanto. Eu sei das minhas limitações, como Isaías fez, ai de mim! Ele olhou para si, ele pôde enxergar o seu estado caótico de pecado. Eu sou um homem de lábios impuros. Não é que ele andava aí com torpeza na boca, ou com palavras como torpes, ou de palavrões, coisas desse tipo, mas ele sabia que os seus lábios às vezes proferiam coisas que não eram tão, digamos assim, santas. Talvez não apenas pronunciando uma vez ou outra, mas nos seus diálogos poderiam errar, falando coisas que poderiam machucar alguém. Lábios impuros. E habitava no meio de gente também que tinha o mesmo tipo de comportamento. Ele falou, como que pode o Senhor me chamar para essa missão? Mas ele disse, eu vou ouvir a voz do Senhor e eu estou pronto. E ele logo se lança. Ele diz, eis-me aqui. Tem alguém para enviar? Olha aqui, eu estou pronto. O bambu também, quando começa ali a se exibir dizendo da prontidão, quando recebe os golpes, o fazendeiro vai argumentando com ele que é necessário, isso é necessário, isso é necessário, e ele vai dizer, então eu quero até que se entrega irrestritamente, completamente, e até hoje o bambu está sendo útil na fábula. Queridos, primeira atitude que não deve ser deixada de lado, se nós quisermos ser usado pelo Senhor, é essa prontidão. E também tem uma coisa, o Deus que chama, isso é já jargão missionário, né? É o Deus que prepara. O Deus que convoca é o Deus que arregimenta, que capacita. É o Deus que dá todas as ferramentas. Queridos, eu vou ser sincero com vocês como eu tenho sido até agora.
E minha esposa e filha estão aqui comigo. E ontem estava aqui algumas ovelhas. Ainda hoje, ó, se eu pudesse, assim, abrir o meu coração para vocês, assim, desnudar a minha alma e dizer assim, olha, olhem aqui, ainda tenho medos. Eu ainda gelo minhas mãos quando eu venho aqui, ou quando eu estou diante de alguém para falar de Cristo. Eu ainda fico meio que nervoso diante de determinadas circunstâncias, eu ainda troco palavras, atropelo o verbo. Eu ainda titubeio, ainda bato os joelhos. Mas isso é muito bom também, que dá uma sensação de completa dependência de Deus. Mas eu estou pronto, cada dia de manhã, quando eu levanto, eu coloco meus pés no chão, e ainda olho para dentro de mim e falo assim, meu Deus, mas logo eu? Por que eu? Ou porque ainda eu? Mas Deus ainda continua atestando no meu coração. Eu chamei você. E você um dia se colocou de prontidão. E eu não abro mão daqueles que eu convoco. Se coloque aí no trabalho. E eu ouço como que o meu pastor ainda me dizendo, não corre da peleja. Não te mandei eu? Lembra do chamado? Josué capítulo 1, versículo 8, 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Seja pronto. O Senhor vai fazer você prosperar no seu caminho. Guarde a palavra do Senhor, medita nela dia e noite. E você vai ser bem sucedido. Todo dia. Se quiser ser usado pelo Senhor, é dia, de estar pronto. De se colocar à disposição. Com licença, irmãos. Então foi assim que Isaías fez. Isaías era um homem comum como eu e você. Não fica pensando que Isaías nasceu e já foi logo assim como que o profetinha de Deus, né? Desculpa eu estar usando esse tipo de coisa. Já nasceu já um homem limpo, puro, padronizado para ser um missionário. Claro que na eternidade Deus havia escolhido Isaías para isso, eu não tenho nenhuma dúvida disso, como escolheu a mim, seus pastores e muitos dos que aqui estão, que hoje talvez irão assim dizer para Deus, olha, eu estou pronto para responder esse chamado e me preparar a partir de então. Mas só que é o seguinte, ele era uma pessoa como qualquer outra, no sentido de ter a sua infância, ter a sua juventude, ter as suas frustrações, ter os seus sonhos, alguns realizados ou não. Era um ser humano comum. Mas Deus, no meio de todo aquele povo, olhou para Isaías, não porque ele era melhor ou pior, mas porque Deus queria usá-lo e convocou. E a primeira atitude para Isaías ser usado foi um profeta maravilhoso. Olha o texto de Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais faz referências a Cristo, não é, como o ungido de Deus, é Isaías. Interessante, 66 capítulos, parecendo 66 livros da Bíblia, tem muitas figuras que a gente pode usar, mas é alguém que fala muito de Jesus, fala do seu nascimento virginal, fala do seu poder maravilhoso, dos seus atributos maravilhosos, fala também do lugar que, aliás, não do lugar, mas da morte de Jesus, do seu sofrimento em nosso favor, fala do seu ministério de proclamar a libertação aos cativos e tal. Então, é um profeta maravilhoso, mas não foi assim que ele nasceu. Ele foi trabalhado pelo Senhor. E ele começou a ser trabalhado nesse dia, que ele disse assim, eis-me aqui, envie-me a mim. Mas o outro lado, também de postura ou de atitude para sermos usados pelo Senhor, está no próprio texto de Isaías, capítulo 6, 8a, que quando ele diz, eis-me aqui, e no final ele diz, envia-me a mim. Aqui entra aquilo que eu chamo de uma renúncia para poder ser usado. E eu vou dizer por quê. Isaías podia convocar seus parentes ali. Podia convocar alguém, como o moço, o bambu do bambuzal. O bambu do lado aqui é legal, ó. Ele está mais frondoso do que eu. Olha, eu vou chamar a atenção, mas é para esse daqui do meu lado, tá vendo? Olha que bambu maravilhoso. O senhor pode usar, fazer uma bela obra lá na sua fazenda. Mas não, ele no meio de todo aquele bambuzal disse, olha que eu estou pronto, eu quero ser usado. E provavelmente algumas vezes aquele fazendeiro já devia ter ido naquele lugar para cortar algum bambu para usar. Não foi o primeiro. E ele deve ter notado o uso maravilhoso que aquele fazendeiro fez do bambu e se colocou à disposição. Mas veja, ele não apontou para o outro. Ele disse, eu quero ser usado. Isaías também naquele momento,
ele renunciou muita coisa, ele renunciou talvez muitos privilégios. Ele era provavelmente parente de esse rei que morreu naquela época, que ele escreve esse texto aqui. Inclusive, deixar vínculos para trás preciosos é uma implicação para os que querem obedecer ao chamado divino. Na época da chamada aqui de Isaías, ele enfrentou uma crise nacional e pessoal. Esse rei, que é chamado de rei Uzias, havia morrido. Era um rei muito querido, é um rei piedoso e é um rei poderoso de Israel. Seu reinado se deu aproximadamente de 791 até 740. Então, cerca de 51 anos, 52 anos. Quando esse rei começou a reinar, ele tinha 16 anos de idade. E ele, então, morre com 52 anos, 51, 52 anos. Para mim, a coisa mais difícil, eu dei um toque hoje de manhã, foi largar a Bahia, mas não foi só a Bahia, foi largar os meus pais, a minha mãe, até hoje. Minha mãe mora sozinha. Claro que agora meu irmão está com ele por causa de uma situação muito difícil, porque houve um divórcio do meu irmão mais novo, ele não é cristão, e aí ele voltou para casa, está lá. Mas não é a mesma coisa. Eu sei que ela está lá sendo abrigada, amparada pelo meu irmão, mas eu queria estar lá. Ela sofreu de um negócio chamado síndrome do ninho vazio, que as pessoas chamam aí na psicologia. Eu creio na palavra de Deus, é um vazio grande no coração, porque o filho saiu de casa, o outro também, eu sei que pode acontecer isso. E ela chorava, e ligava para mim, meu coração do lado de cá apertava, não era fácil. E eu falava de vez em quando, né, trabalhando ali na Ipiranga, 877. Até descobri hoje aqui o irmão Sebastião que trabalhou comigo lá, né? Então, olha, aquilo cortava o meu coração. Dava vontade de eu pegar o primeiro ônibus. Naquela época eu não tinha nem condição de pagar uma passagem de avião, nem pensar, camarada. Tinha que ser de ônibus. Pegar o primeiro ônibus e voltar. Abandonar tudo. Mas depois eu dizia, não. Uma das coisas que o servo de Deus tem que aprender é renunciar. Muitas vontades, confortos e outras coisas tantas para servir ao Senhor. E Isaías fez isso. Talvez, hoje à noite, alguém está aqui sendo incomodado porque já estivera ontem e hoje de manhã, e o Senhor já está trabalhando no coração. E talvez está falando assim, pastor, eu vou ter que renunciar a muita coisa, talvez eu seja mandado por lugares que eu nunca estive, ou para falar com gente estranha, ou para estar em certas circunstâncias assim que não são tão favoráveis, tão boas. Querido, não vamos enganar você. Isso é fato. Quem vai servir ao Senhor tem que renunciar a muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa. Mas Jesus falou quando ele estava aqui, que aquele que deixa pai, mãe, casas, bens, a questão de família, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto aqui nessa vida e no futuro a vida eterna. Não está falando de prosperidade aí não. Eu, por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles estão lá na Bahia. Mas eu falo sinceramente para os irmãos. Eu fui adotado pela Cibo. Eu tenho pais e mães de verdade que me amam. Pessoas idosas que me tratam como se fosse da própria família mesmo, um carinho que eu não posso nem dar uma pigarreada assim, que diz, pastor, e essa garganta, como é que está? O senhor está se cuidando ou não? Fica super preocupado. Se qualquer coisa acontece comigo, logo vem para, como um pai e uma mãe, me assistir. E perguntam para minha esposa, para a filha, como é que o pastor está? Ele está bem e tal. Quer dizer, é coisinha de mãe mesmo, que quer saber de tudo, até de detalhes da vida. Você vê que Jesus, ele falou e ele cumpre a sua palavra. E eu também ganhei muitos irmãos. Jesus falou 100 vezes mais, eu ganhei talvez 2 vezes mais do que Jesus falou, não é? Ou 3. E é maravilhoso, eu me sinto muito bem. Dá saudade ainda do papai e mamãe? Sim. Eu vou ter uma chance agora maravilhosa no mês de outubro, não sei como, um pastor lá em Maikinique, na Bahia. Eu nunca preguei na Bahia, já preguei fora do país, mas nunca preguei na minha terra, só na minha igreja quando eu era pré-seminarista. E agora eu vou voltar lá para pregar no aniversário de 75 anos de uma igreja chamada Primeira Igreja Batista de Maikinique. Mês de outubro, fica a 100 quilômetros da minha cidade. Agora eu vou aproveitar, mas não vai dar outra. Vou falar com a igreja já e tal. Falou, pelo menos uns 3, 4 dias eu vou visitar minha mãe, meu pai, meu irmão
minha sogra, meu sogro, meus cunhados e sobrinhos. E vou comer uma carne do sol assada, porque né? Ninguém merece ir para lá e ficar sem comer essa carne do sol, né? Bem gordurosa assim, depois eu peço perdão a Deus. Mas eu vou fazer isso, sem dúvida, não é? E vou tomar banho, eu vou fazer de tudo para dar um pulo em Ilhéus, que é pertinho da minha cidade, para visitar a praia e tal, e o mar, que eu fui ali criado, ali pequenininho, naquela redondeza. Mas não é fácil renunciar a tudo isso, tá vendo? Abrir mão de todo esse conforto, essas coisas todas para servir ao Senhor. Mas vale a pena. Porque olhando para a vida de Isaías, que profeta maravilhoso, não é? Quando ele disse, pode me enviar, Senhor. O Senhor usou poderosamente. Como usa a sua vida? Como pode usar a sua? Ou, a partir de agora, no sentido, e eu vou ser aqui bem específico, de um chamado específico para missões ou para o ministério pastoral. Deus pode usar a sua vida poderosamente, como usou a vida de Isaías. Renuncie às coisas. E outra, não é que você vai deixar de ter mãe, ter pai, nada disso. Eu continuo tendo pai, tendo mãe, tendo tudo. Inclusive vou voltar lá agora em outubro, tá vendo? Mas é assim, a prioridade agora é cuidar das coisas do Senhor, enquanto Ele cuida das minhas coisas ou dos que me são mais caros. E olha, Ele cuida bem. Não duvidemos disso. Cuida bem de mim e cuida bem dos meus. Porque Ele me chamou e nós temos um trato. E a minha vida é dele. Mas a minha preocupação também é lançada diante dele. Senhor, cuida dos meus pais. Já são idosos. Estão sozinhos lá. E Deus tem cuidado, dado resposta a mim. Devo prosseguir aqui. Focado na missão. Porque Ele está também cumprindo, entre aspas, aquilo que nós tratamos em oração, né, carinhosamente entre nós. Bom, então, aquele que se dispõe a ser usado pelo Senhor na tarefa excelente da proclamação da palavra de Deus, aqueles que necessitam da salvação, devem considerar essa renúncia como algo importante a ser praticado em sua vida. É interessante como muitos se apresentam como dispostos para tanto, porém, quando recebem a lista daquilo que terão que renunciar, desistem. Eu tenho na Bíblia um exemplo, lá em Lucas 9, 57 a 62, Lucas 9, 57 a 62, naquele diálogo de Jesus com algumas pessoas. Se você quiser abrir e acompanhar lá, pode abrir. Eu vou abrir também aqui, mesmo que tenha transcrito nas minhas anotações, mas eu tenho também minhas colinhas na própria Bíblia. Lucas 9, 57 a 62. Olha bem. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei. Olha alguém. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Sendo aquele hino que a gente canta direto, né? Onde for que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar, ou quero estar, né? E a gente canta de onde quer que seja, com Jesus irei. E vai cantando. Aqui chegou um e disse, Senhor, onde quer que seja, eu irei. Olha aí. Mas Jesus lhe respondeu. E vai dizer agora a lista de uma coisa que ele deveria talvez renunciar aí. As raposas, elas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está pronto a abrir mão de conforto, de repente de passar alguns apuros aí em termos de moradia e tal? Eu não tenho uma casa própria. Estou cumprindo uma missão aqui que o Pai me deu. O Pai me enviou, me deu. Eu não tenho uma casa para te oferecer, nem muito conforto. E aí, como é que é? Não tem resposta aqui, mas eu não sei o que houve com aquele jovem. A questão é que continua o diálogo. Versículo de número 59 fala, a outro disse Jesus. Agora não vem uma oferecida, Jesus agora que aponta. Segue-me. Ele, porém, respondeu, Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Parece aqui ou que o pai dele estava morto e ele precisava fazer o funeral,
Ou então, veja bem, que ele estava esperando o pai dele. Iria esperar o pai dele morrer, mas depois dizer, sabe como é que é? Eu, como um bom judeu, tenho que cumprir esse rito. Eu preciso primeiro cuidar da minha família, do meu pai e tal, e depois eu devoto minha vida para o Senhor, ou vou te seguir. Mas olha a resposta aqui, em síntese. Jesus disse para ele. Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Olha a lista que Jesus está colocando. Depois a outro lhe disse, outro lhe disse, mais um oferecido, seguir-te-ei, Senhor, mas eu tenho uma exigência. Deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Deixa eu ir lá, fazer talvez uma festa de despedida. Eu vou celebrar minha partida de devoção agora ao Senhor. Mas primeiro deixa eu fazer tudo isso. E aí Jesus coloca aí que a questão de pregar a palavra é prioritário. Diz assim, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É agora que eu estou te chamando. Eu estou te convocando nesse momento. Não vai voltar lá e vai despedir de ninguém. Vamos comigo. Eu estou com a mão aqui no arado e vocês já sabem, talvez olhando para o Globo Rural ou algumas vezes de reportagem de como ara uma terra. Quando você vai arar a terra, você não pode tirar os olhos da frente. Não pode nem olhar para um lado, nem para outro, nem para trás. Jesus ainda tutibiou aqui no sentido de falar, quem vem para o reino e olha para trás não é apto para o reino. Põe a mão no arado, vai trabalhar na semeadura, né? Ou na questão da preparação da terra. A questão é que quem está arando tem que botar a mão aqui no arado, olhar para trás e andar em linha reta. Inclusive colocando lá alguma coisa que possa servir como uma meta, um alvo, alguma coisa que vai dar uma coisa de medida não, de guia, não é? Como servir como guia. E aí você vai mirando aquilo e vai, ó. Não pode olhar nem para lá, ó, tá vendo? E nem para cá. Tá vendo que eu estou olhando, mas assim meio que olhando lá para a câmera, né? E aqui, ó, seguindo. Porque se você tutibiar, corta a terra errada. E na hora de jogar a semente, aí joga a semente tudo aqui, ele vai sair fora do caminho. E vai perder aquela semente. Na hora da colheita também, aquela semente, aquela árvore que vai nascer fora, vai atrapalhar a colheita. E vai se perder muitos frutos, que vai ser pisado ali no meio do caminho pelos que estão na colheita, porque deixam ruas na hora da colheita. Eu sei que tem gente aqui que já deve ter trabalhado assim na área da roça, não é? E visto, ou pelo menos ido numa fazenda. Então Jesus disse, não, quem quer ir para a missão não pode tutibiar. Olha para um lado, olha para o outro. Tem que olhar para frente e imediatamente agora seguir com o carro. Seguir com o arado. Não ficar de forma alguma vacilando na caminhada. Então, lembram também de Abraão? Quando ele saiu do meio do seu povo, de sua parentela, para cumprir a sua missão, sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar a terra que você vai seguir agora, e você vai ser engrandecido, você vai ser uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão fez o quê? Seguiu, obedeceu, e veio aí a nação Judá, a nação israelita, os judeus, e nós temos aí o Messias vindo dos lombos, entre aspas, de Abraão. Este é um outro requisito ou uma atitude que devemos empregar se quisermos ser usados pelo Senhor. Renúncia. Mas aqui a última de todas, que é tão importante quanto as duas que eu falei, e é imprescindível, importante, necessária, não pode ficar de fora, é a questão da santidade. E aqui, de novo, ficam gélidos os meus lábios. Falta saliva na boca. E as mãos ainda ficam geladas. Porque o que está nos chamando é santo. Santo, santo. E o trabalho é para Ele, não é para pessoas. Ele é muito exigente no trabalho. Ele quer que nós nos esmeremos ao máximo para fazer o melhor. Porque Ele merece o melhor, Ele nos deu o melhor e Ele quer o melhor de nós.
ele aqui exige também de nós santidade, ou ele mesmo nos santifica, ele mesmo nos prepara quando ele convoca para a missão. Veja aqui no versículo de número 6, 5 e 7. Então disse eu, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O indivíduo agora tem uma análise introspectiva do seu ser, ou já é introspectiva, né, claro, do seu ser, e agora ele olha e fala assim, ai, eu estou perdido, eu sou um pecador, eu não posso de forma alguma contemplar toda essa glória e ficar aí, ó, imune, ou sem punição, qualquer tipo de coisa, porque os meus olhos viram o Senhor. É claro que ele não viu a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus e ficou vivo, mas aqui é uma linguagem figurada. Inclusive o próprio Cristo falou em João 1,18 que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse que o tornou revelado. Moisés, por exemplo, tem gente que vem falar para mim, pastor, mas Moisés viu a Deus. Não viu. Viu como que figura da sua glória, a ideia de um antropomorfismo. Ver as costas, ou ver a glória de Deus, ou ver Deus passar e ver as costas de Deus. Deus não tem costa, Deus é espírito. Mas é uma linguagem figurativa. E aqui Isaías está falando, porque ele viu Deus no sentido da fumaça que entrou no templo, como que o Shekinah, a glória de Deus se manifestando através daquela manifestação, e levou a ele a um temor muito grande, um temor que ele sabia que aquilo não era uma coisa que podia vir de qualquer maneira, ou operada por shows como hoje em dia, de gelo, máquina de gelo seco, coisa disso, que nem existia naquela época, mas era o Senhor enchendo todo o templo com aquela fumaça. E aí ele fala, eu estou perdido porque os meus olhos viram o Senhor. Veja que santidade é alguma coisa importante. O cumprimento da missão requer essa atitude. E o instrumento de Deus para a salvação, assim como os instrumentos usados num procedimento cirúrgico, só serão eficientes e só poderão de fato operar a salvação de vidas se estiverem puras ou estiverem puros. É como um médico que vai operar uma cirurgia para a salvação de alguém. Ele jamais vai pegar um instrumento que não esteja preparado, que não esteja previamente trabalhado para aquela operação. Mesma coisa nós, não é que nós vamos ter que deixar de pecar. Claro que nós temos que lutar contra o pecado sempre, mas somos pecadores, vamos continuar pecando. Miseráveis homens que somos, pecadores mesmo. Mas só que a gente tem que lutar contra isso e pensar que nós precisamos cada dia renunciar ao nosso próprio eu, mortificar a nossa carne para poder servir melhor o Senhor e colocar-nos à disposição dele para essa pureza, inclusive que aconteceu com Isaías. Isaías 6,6 diz então, voou para Isaías um dos serafins. O Senhor mesmo operando a santificação, depois do pecador, o indivíduo ter identificado que ele estava numa situação caótica. É como que ele pedindo socorro. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador. Aí Deus, vendo o reconhecimento daquele homem, inabilitado para a obra, vai lá e manda que um serafim voe, toque os seus lábios, purifique a sua língua ou seus lábios e habilite-o para a missão. Ou seja, purifica-o, santifica-o para a missão. Por quê? Deus não quer usar alguém que não reconheça a necessidade de limpeza da parte do Senhor, uma operação de lavagem com o sangue de Cristo, digamos assim, para esse trabalho. Então, também o bambu, olha eu voltando para a fábula, precisou de ser limpado. Lembra o bambu? O bambu vem com aqueles caulozinhos laterais assim, e o fazendeiro teve que dar uma limpada. O bambu teve que ser partido ao meio e ser tirado aquelas crostas que chamaram de gomos maiores de sol daqui, ó, oco, para ficar oco, para poder a água, ó, correr sem nenhum impedimento ou desimpedida. Da mesma forma, Isaías foi tocado na parte que era a parte grave da vida dele. Talvez alguém aqui tenha alguma coisa que fala, pastor, eu até podia ouvir esse chamado que o pastor está falando que Deus pode fazer para a minha vida, para eu ser usado pelo Senhor. Mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho um pecado, e eu não consigo vencer isso. Você pode se colocar diante do Senhor pedindo perdão. Você pode pedir para o Senhor para que lhe ajude a vencer isso.
Agora lembre-se, há determinadas coisas, não é que eu vou defender o pecado. Mas Paulo, ele tinha um espinho na carne, eu não sei o que é isso, ninguém nunca conseguiu me explicar. Alunos me perguntam na sala, eu dou algumas inferências, mas nunca bato o martelo, porque é complicado afirmar qualquer coisa. Mas eu sei que é alguma coisa que lhe fazia muito mal. E ele orou a Deus, ele disse que 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne, esse negócio me incomoda, me faz mal. Mas o Senhor disse, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E eu tenho uma palavra para você, a minha graça te basta. Se apegue na minha graça. Olha, agarre-se na minha graça. Eu hoje sou pastor, ou estou pastor, eu falo pela graça de Deus. Eu ainda sou tentado. Eu ainda tenho minhas fraquezas. Eu ainda tenho minhas lutas internas. E eu de vez em quando clamo como Isaías, Senhor, eu sou um homem miserável. Eu ainda tenho algumas coisas que o Senhor precisa, como que fez na vida de Isaías, fazer em mim. Não é alguma coisa escandalosa que vai sair por aí inabilitando-me para o ministério, mas é alguma coisa de guerra interna aqui que cada um de nós, se formos honestos, temos. Mas o que precisamos fazer? Admitir isso, chegar diante de Deus com o coração desnudado, aberto, ó, e dizer assim, Senhor, purifica-me, limpa-me, habilita-me, eu estou pronto a ser usado. Me dê toda a capacidade vinda do teu Espírito e da tua palavra para poder vencer essas coisas e poder ser útil para o teu ministério. E Deus vai usar você, meu irmão, como usou Isaías. Deus vai usar você como tem usado a minha vida pela misericórdia dele. Como tem usado a vida do pastor Carlos, do pastor Tiago, como tem usado a vida de muitos líderes aqui na igreja. E eu quero encerrar essa mensagem justamente fazendo um apelo. Hoje de manhã a gente estava orando. Deus, envia mais trabalhadores para a seara. Senhor, a seara está branca. Olha, como é grande o estado de São Paulo. Agora eu entendo porque, por exemplo, Deus tira um baiano de lá para vir somar força. São Paulo é muito maior, tem mais gente. Tem mais necessidade. Mas ainda falta muita gente, pastor, para trabalhar. Ainda falta muita gente que Deus pode alistar, preparar para essa obra. E nessa noite, pode ser que Deus tenha mandado-me aqui para convocar você, como sendo apenas um instrumento dele, para dizer, levante do seu lugar. Se Deus está te chamando para o ministério, e não importa a sua idade, talvez você fale, mas pastor, eu já sou idoso, idosa, eu sou muito jovem, então eu sou uma mulher, eu sou uma criança, eu sou um homem que tem muitos problemas. Olha para a vida de Isaías.